O amor veio a nós e como um de nós se deu. Para complementar os avisos também, dia 9 de junho, jantar romântico, né? Preletor internacional, ele vem lá de Birigui, vai falar com a gente. Dia 9 de junho, já tem mais de 30 casais inscritos, né? Então aproveite aí. As vagas são limitadas, apenas 300 vagas, então aproveite antes que preencham as vagas aí, tá bom? Procura o Erlo e faça a sua inscrição lá, um jantar romântico, bem gostoso aí. Vai acabar com a sua dieta, mas tudo bem, né? Tudo pelo amor. Então leva a sua namorada e vamos ter uma noite muito agradável, com certeza, tá bom? Vai ser lá no Cascatinha, não é Cascata, mas vai ser no Cascatinha, tá bom, gente? Muito bom. O que você faria, mãe, se teu filho tivesse correndo risco, com alguma dificuldade? Salomão, ele disse assim, não se coloque entre uma ursa e os filhos dela, não fica no caminho, né? Você já tentou mexer numa ninhada de cachorro, perto da mãe? Né? Se você não é conhecido, né? Ela não vai deixar você chegar perto. Como o Lucas disse, mãe, ela tem uns dispositivos meio estranhos, né? Ela funciona assim, né? E até com o marido ela funciona, né? Ela chega assim, eu não te disse? Eu não sei que mecanismo é esse, mas funciona assim, né? Dá uma raiva. Esses dias da Mari, né? Vai ver lá com a tua mãe lá, né? E não é que estava acontecendo alguma coisa mesmo, né? Então, as mães têm esse funcionamento, né? Elas fazem coisas muito especiais. Nós vamos olhar para uma pessoa, uma mãe, nessa manhã, e aprender algumas lições bem importantes que ficam para a nossa vida. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 15 e vamos ler. Mateus capítulo 15. Versículo 21. Mateus 15, 21 até o 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma região que ficava um pouco ao norte, ali de Israel, e ficava no caminho para chegar na Galileia, uma região mais ao norte ali de Israel. Um texto paralelo de Marcos diz que Jesus foi para ali, né? Ficou numa casa e na verdade ele estava dando uma fugida, não queria que ninguém soubesse que ele estava por ali, né? Ele estava meio incógnito, em segredo, né? Essas informações estão lá em Marcos capítulo 7. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Marcos 7 nos diz que essa mulher, cadê a informação? Uma mulher, era grega, a formação, né? Sírio-fenícia de origem, né? Ela não era do povo hebreu. A formação dela, ela vivia na cultura grega, né? São informações paralelas ali que não estão aqui. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos?
Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme o que você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aqui está uma mulher com uma grande dificuldade na sua casa, na sua família. Mãe, pai também, elas sofrem. E aqui ela via aquele sofrimento da sua filha. E essa mãe, essa pessoa vai mostrar-nos algo para a nossa vida, muito especial. Um escritor chamado Spurgeon, ele disse assim: uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Essa mulher, ela teve que enfrentar algumas situações bem especiais. Ela não era do povo hebreu. O texto nos diz que ela era cananeia. E este povo era um inimigo histórico. Os hebreus, o povo de Israel, e os cananitas, os cananeus, o povo que vivia ali na redondeza, eles travaram durante várias vezes ao longo da história batalhas muito grandes. Eram inimigos mortais. Joséfo, um historiador hebreu, mas que trabalhava para o imperador César, isso nos dias de Jesus. É interessante que esse historiador, ele dá evidências extra-bíblicas da existência da pessoa de Jesus. É um dos historiadores que falam que houve um homem que há 2000 anos atrás viveu lá na Galileia, em Israel. Um historiador. E esse historiador, entre todas as coisas, ele conta dos vinícius de Tiro, são os que têm os piores sentimentos contra nós. Esse pessoal dali, eles têm os piores sentimentos contra nós, inimigos históricos, porque principalmente eram muito desprezados pelos hebreus pela imoralidade daquela nação. Então eles não se davam muito bem. Então você veja, né, Jesus está ali com seus discípulos. A primeira restrição ou situação, ela teve que enfrentar esse preconceito, essa dificuldade histórica, social, política que existia entre essas nações. E ela vem, mas sua filha está doente, está endemoniada. Ela chega gritando. Jesus está numa casa, né? A gente leu ali em Marcos 7. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Ela vence essa dificuldade, e ela se aproxima, gritando: Jesus, não, Senhor, Filho de Davi. Essa expressão é exatamente a maneira como o autor da carta aos Hebreus começa o seu livro, Registro da Genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi. Ela já sabia alguma coisa do que este homem estava fazendo e de quem ele era: filho de Davi. E essa é uma expressão que denotava de que ele não era uma pessoa qualquer, mas ele era descendente do grande rei de Israel. Na verdade, era aquela condição que o Messias, o Cristo prometido, deveria ser descendente de Davi. Ele fazia parte da linhagem real. E essa mulher sabia disso. De alguma maneira, talvez pelo fluxo do comércio que existia entre as cidades, ela já tinha ouvido
daquilo que Jesus estava fazendo ali na região. E alguém, né? As pessoas ficam sabendo, né? Tem um cara famoso aí. E isso aqui, de alguma maneira, foi uma coisa muito inteligente que ela fez. Ela sabia dessa dificuldade entre os povos, da herança histórica, de conflitos. Seria mais ou menos como um argentino chegar aqui no Brasil, né? A gente sabe da rivalidade no futebol que nós temos, e o argentino chegar aqui, sim, olá hermano, tudo bem? Sim, tudo bem. Ah, Pelé é o melhor jogador do mundo. Não, Pelé, Maradona não é bueno. Pelé é o melhor, é o grande rei de futebol. O que a gente faria? Ô argentino, bem-vindo, que bom, você está certo, né? Pelé realmente é o melhor do mundo, não tem discussão, né? Então, quando ela chega dizendo, não, você é o rei, né? O filho de Davi, então ela quebra, né? Quem é que, puxa vida, já que ela está, tudo bem, se aproxima. Só que ela chega gritando. Para uma mãe que está sua filha sofrendo, poucas coisas vão demovê-la. Uma vez eu li num livro, já falei isso aqui algumas vezes, né? Que ter um filho é ver o teu coração pulsando no corpo de outra pessoa. Você que é pai e mãe já deve ter passado, né, seu filho com uma febre, um espinho no pé, uma doença, sofrendo, uma injustiça na escola. Como você gostaria de estar no lugar dele? E você se sente tão impotente e às vezes você não pode fazer nada, ele está lá hospitalizado e você nem sequer pode ficar perto dele. Né, essa sensação de impotência, né, você sofreria no lugar dele qualquer coisa, não sofreria? Uma vez eu li uma história de uma menina que ela era zombada na escola. Sua mãe a levava para a escola e as crianças zombavam da mãe dessa menina porque as mãos daquela mãe eram totalmente deformadas. E a menina sentia vergonha e as crianças zombavam dela. E crianças às vezes são bem ferinas, né, no seu bullying. E ela sofria com aquilo. Até o dia que sua mãe chamou e contou: filha, você sabe por que minhas mãos são assim? É porque um dia a nossa casa incendiou-se. E eu tive que entrar no fogo e livrar você. E eu queimei todas as minhas mãos. Daquele dia em diante, aquela filha nunca mais teve vergonha. Porque nem o incêndio pôde obstar a ação corajosa, amorosa, daquela mãe salvar. E qualquer uma de vocês faria isso. E essa mãe está com essa situação. E ela sabe de alguma maneira a quem ela está se dirigindo: Senhor, filho de Davi. Ao Messias. Ela sabia que aquele homem não era um homem comum. Mas vejam o que acontece. Essa mãe, ela sabe o que está acontecendo. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. O problema dela não é físico, não é emocional, é espiritual. Havia uma ação espiritual sobre a vida da filha dela, e ela estava de alguma maneira sofrendo muito. Esse discernimento é muito importante. Em nossos dias as pessoas acham, não, essa história aí reflete a visão antiga do mundo, né? Onde se atribuía algumas disfunções emocionais, físicas, comportamentais a um espírito maligno. Nós vivemos no século 21, isso é história para boi dormir. C.S. Lewis é um professor, ele foi professor em Oxford ou Cambridge? Oxford, era professor de literatura medieval, um ateu. E ele se converte exatamente estudando o problema do mal e a existência de Deus. Como é que pode existir mal se existe um Deus todo-poderoso e todo bondoso?
e permitir que exista o mal. E o raciocínio dele foi bem simples. Ele falou assim: mas espera aí, como é que eu sei que alguma coisa é má ou errada? Da onde eu tenho esse conceito? Porque se não existe um referencial fora de mim mesmo, alguém pode pensar, não, isso aqui é mal. O outro pode dizer, não, eu acho que isso aqui é mal. E então ele chegou à conclusão: eu só posso ter uma clara noção do que é certo ou errado se existir um padrão fora de mim mesmo ou de qualquer sociedade ou nação, para eu entender, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E esse homem diz assim sobre essas questões espirituais, que Satanás abraça com igual carinho dois tipos de pessoas: aqueles que têm uma atração mórbida por Satanás e as coisas satânicas, e aqueles que dizem, não, isso é mito, isso é história da carochinha. Ele gosta dos dois, porque os dois levam a considerações e avaliações totalmente equivocadas. Ela discerniu o problema da sua filha, era um problema sério. Talvez já tinha buscado muitos recursos, ido a muitos médicos, e ninguém encontrava aqueles psicólogos, psiquiatras, xamãs, feiticeiros, videntes, e o raio que fosse, e ninguém resolvia o problema. Mas olha a outra situação que ela enfrenta: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Uma leitura superficial e rápida, né? Poxa, que insensibilidade, né? Que Jesus é esse? Você tem que ler toda a história antes de tirar as suas conclusões. Por exemplo, se você continua lendo mais à frente, no versículo 32, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão. A compaixão, o outro, a necessidade era algo muito especial para Jesus. Então a sua reação tem um propósito. Antes de julgar e interpretar, vamos ler o texto todo. Jesus não responde imediatamente. Ele quer conduzir aquela mulher a uma condição correta diante dele. Então os seus discípulos se aproximaram e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então os discípulos, com aquele escândalo todo que ela estava fazendo, e mãe não se preocupa isso, porque, né, sua filha estava com um problema, os discípulos se perturbaram. Eles talvez demonstraram um pouco de... E essa conversa aqui, não é com a mulher, é com os discípulos. Tanto é que eles falam assim, a ideia aqui, manda embora, significa: Senhor, resolve o problema dela para que ela vá embora, porque está nos deixando louco, está perturbando demais. Como é que eu sei disso? Pela resposta que Jesus dá a eles. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Os discípulos tinham pedido para ele: resolve esse problema. Aí Jesus diz a ele: não, eu fui enviado primeiro, eu fui enviado preferencialmente ao povo hebreu, ao povo de Israel. E Jesus responde assim porque ele estava falando com os seus discípulos e eles entenderam claramente o que Jesus estava dizendo. Versículo 25. A mulher veio, adorou-o, de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Você percebe que agora ela muda a sua atitude e se ajoelha. Ela se prostra em adoração e Jesus não rejeita, porque agora ela está diante não só de um homem, filho de Davi, mas de um Deus todo-poderoso. Ela se ajoelha humildemente e diz: ajuda-me. Olha que coisa interessante. Tanto no versículo 21, né, ela disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me. Veja, ela não faz uma referência à filha. Ela fala:
tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me. Por quê? Porque o sofrimento da filha dela é o sofrimento dela. Ela tem uma empatia completa com o que está. E ali ela se aproxima desse Senhor, com um senso de urgência, sofrendo, clamando por misericórdia, por socorro, ajuda-me. Essa mulher tem uma persistência implacável. Ela vence aquela diferença política, nacional, histórica, de conflitos. Jesus responde, os discípulos querem que ela vá embora, que ela está perturbando, está incomodando demais. Mas não é que Jesus é indiferente à necessidade daquela mãe, mas o silêncio de Jesus, que a primeira reação não a impediu. A reação dos discípulos não a impediu. E ela então prossegue, ela vai e se ajoelha. E Jesus então agora conversa com ela. Ele respondeu. E Jesus então traz, ele faz uma pergunta àquela mulher a partir de um costume familiar da sociedade naqueles dias. É um pouco diferente, mas ele quer falar a mesma coisa que ele falou para os discípulos. Jesus falou: olha, eu vim, né? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa menção faz referência a Isaías 53, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas também Jesus sabia, em Isaías 49:6, ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Gentil significa, era toda pessoa que não era do povo hebreu. Jesus sabia dessas coisas, ele não está indiferente, mas ele está conduzindo essa mulher a uma condição muito especial. E agora ele fala a partir de uma situação familiar. Naqueles dias as pessoas não tinham mesas como nós temos, né? Aquela mesa alta com cadeiras, pratos, talheres. Não existiam essas coisas no dia de Jesus. A mesa era bastante baixa, as pessoas praticamente se deitavam, né? Como a gente faz às vezes na sala da nossa casa, aquela bagunça lá, né? A gente se senta no chão, reclina-se, e as pessoas molhavam o pão, elas comiam, lógico, nós até hoje a gente come com as mãos, né? Mas naqueles dias elas também comiam com as mãos, mas só com as mãos, né? Pegava um pedaço de pão e ali no meio tinha um molho, alguma coisa, e as pessoas iam molhando o pão e comendo. Em Marcos 7, eu acho que essa cena você já deve ter visto na sua casa. Diz assim, no final do texto assim, versículo: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ou seja, você já viu uma criança quando come, né, o furdunço que dá, né? Como é que fica o chão, né? Nada de novo, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Mas aqui no texto, o texto está dizendo, né, que Jesus então fala e vai propor para ela essa cena familiar. Quando as pessoas estão comendo, naqueles dias também não existia guardanapo. Então o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço do pão, e o que eles faziam? Se você não tem guardanapo, você pega um pedaço de pão, né? Isso a gente faz lá em casa, né? Eu quase apanho quando a gente faz, né? Mas lembra quando tem aquele molho bem gostoso? Você pega o pão e corta a fatia,
Né, Zezinho? Você pega assim e aí vai molho, né? Mas por que não põe no prato? Não, o gostoso é pôr lá no meio da panela, né? Assim, e aí você vai comendo aquilo, né? Você quase apanha da mulher, né? Ó, o exemplo para teus filhos, coisa legal, né? E lambuza tudo, é aquele caos que fica, né? Mas é tão bom comer desse jeito, né? Era assim que as pessoas comiam antigamente, né? Molhavam um pedaço de pão, né? E ficava uma sujeirada só, e o pão caía. E esse pão que eles limpavam as mãos por não terem guardanapo, eles limpavam e ali existiam os animais de estimação. E esses animais comiam então. Então Jesus parte dessa cena familiar da cultura da época e propõe a mesma coisa que ele tinha respondido na linguagem, na cultura dos discípulos, que era o povo hebreu. Não, eu fui enviado, né, primeiro à casa de Israel. E é verdade, ele foi enviado lá. Agora Jesus pega e propõe uma cena familiar. E Jesus pergunta para ela: é certo então eu pegar o pão que é das crianças e dar para os animais? O que Jesus estava fazendo uma pergunta, basicamente é perguntar: será que há uma preferência? É certo eu fazer isso? E veja, ela não está preocupada com isso. Ela responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo. Claro, é certo? Não, não é certo. Há uma preferência, há uma precedência, lógico. As crianças têm que primeiro se alimentar, e aquilo que cai pelo chão, ela vai se alimentar daquilo lá. Os cachorrinhos vão comer, né? Vão deixar o chão limpinho para você. E olha a resposta que ela dá, versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor. Aqui a palavra que ela usa é bem interessante no começo. Seria mais ou menos como hoje assim, ó: com certeza, sim, sim, sim. É lógico, teu raciocínio, claro, as crianças têm que se alimentar primeiro, né? O que cair pelo chão ali, aí os bichinhos aí ficam para eles vão se alimentar. E ela então, veja a perspicácia, o questionamento que ela tem. Sim, Senhor. Não, é verdade o que o Senhor falou, está totalmente certo. Mas veja a inteligência dela. Ela parte da mesma ilustração, o questionamento que Jesus faz, e diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Sim, Senhor, é verdade. Mas esses cachorrinhos têm as migalhas e acabam se alimentando disso. O que Jesus estava dizendo: olha, eu fui enviado à casa de Israel. Por que eu deveria atender você? Aí ela, perspicaz, né, responde: não, mas os cachorrinhos se aproveitam dessa fartura, daquilo que é dado, eles se alimentam disso. Você foi enviado à casa de Israel, mas nós também podemos receber um pouquinho disso, mesmo que seja algo bem pequeno. Ela não está preocupada com coisas secundárias. Por que ela procurou o filho de Davi? Por que ela se ajoelha e pede ajuda, pede misericórdia? Porque ela sabe quem pode resolver aquela situação. Ela não desiste. Ela chega gritando, mas ela cai de joelhos. Observe que a fé começa com essa postura e acaba reconhecendo de que ela está na presença do próprio Deus. A fé não encontra impossibilidade. A fé honra a Deus. Tanto é que olha a resposta que Jesus dá: mulher, grande é a sua fé. A palavra grande aqui é a palavra que nós usamos como mega. Mas na verdade o texto omite uma expressão
talvez existem algumas das traduções mais antigas, seria literalmente traduzindo, ó mulher. Há uma interjeição que seria mais ou menos hoje assim, ó, uau, como se Jesus tivesse dito, uau, caramba. É como se Jesus assim ficasse admirado, pego de surpresa pela maneira como ela responde e argumenta com Jesus. Uau! Aquilo impacta Jesus. E tanto ele fala, grande. E poucas vezes no Novo Testamento a fé é qualificada dessa maneira. Grande é a tua fé. Poucas vezes isso é qualificado. Geralmente a Bíblia fala sobre fé. Mas aqui Jesus qualifica a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. É algo fantástico, né? Jesus não precisou repreender o demônio, fazer aquele estardalhaço. Aquela senhora recebeu. E veja, não foi a filha quem pediu, não foi a filha quem creu, foi a sua mãe. George Miller, um grande líder do passado, disse: a fé não é saber que Deus pode, é saber o que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa impotência e a nossa insignificância à majestade e à onipotência de Deus. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que creem e buscam nele. Faça-se contigo o que você quer. E a menina foi curada, ela ficou sã, o seu pedido foi atendido. Agostinho, um grande líder do passado, também disse que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Aquela mulher volta para casa aliviada, ela encontra a sua filha liberta, ela perseverou, ela foi buscar aquele que realmente poderia resolver o seu problema. Ela não se importa com as suas diferenças nacionais, políticas, filosóficas, históricas. Ela adora, ela ora, ela prevalece. Uma mulher anônima, nós não sabemos o seu nome, apenas alguns detalhes, mas permanece até hoje o registro da sua fé. Grande é a sua fé. Ela não desistiu de orar e de interceder pelos seus filhos. Ela não desistiu de crer. Ela não aceitou passivamente a resistência ou a oposição, as dificuldades que poderiam vir. Ela persiste. Ela resiste. Então essa mãe nos ensina, nos dá essas lições tão especiais. Mesmo diante do silêncio de Jesus, ela não desiste. Essa mulher nos ensina que muitas vezes Deus pode parecer calado, e nós interpretamos e julgamos de que Deus é indiferente, que Deus é impassível, que Deus não é sensível às nossas necessidades. O silêncio de Deus nos perturba. Mas ela sabia que era o filho de Davi, o Senhor, e diante do qual ela se prostra. E ali ela busca compaixão, busca socorro, busca libertação para sua filha. Ela não se cansa, nunca desista de interceder pelos seus filhos. Nunca pare, ainda que possa parecer demorado. Esse mesmo autor, chamado George Miller, a história nos conta que ele orou pela conversão do filho de um amigo seu durante 55 anos. E George Miller morreu, e não viu que um tempo depois o filho desse amigo se converteu a Jesus. Deus respondeu: no seu tempo é o seu modo.
Essa mãe então nos ensina a perseverar, a buscar a solução naquele que verdadeiramente tem as soluções. Muitas vezes buscamos soluções, mas péssimas soluções. Resolvem temporariamente, aparentemente resolvem as situações. Aqui está uma mãe que buscou aquele que tem uma solução perfeita e permanente. E trouxe cura para a sua filha. E ela não desiste, ela persiste. Ela busca em Jesus Cristo. E ela reconhece nele o Messias, o Cristo. O que isso significa? Que ela percebe que ele era aquele de quem as profecias falavam. O Redentor, o Salvador que viria a este mundo e que traria salvação e perdão. E ela se aproxima, ela chega gritando, urgente, mas ela passa para uma atitude. E Jesus a conduziu para isso. A essa situação, grande é a tua fé. Toda a ação de Jesus, até o seu próprio silêncio, era para mostrar, não para Jesus, mas a ela mesma, diante de quem ela estava, e o que ele poderia fazer. E ela descobre, e ela sai então, com essa resposta positiva. A sua filha, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos, ou pelos seus maridos, por um parente, por um vizinho. Interceda, vá a Jesus, dobre-se em joelho na presença dEle, clame a Ele, insistentemente, pacientemente. Embora possa parecer silencioso e que não está fazendo nada, Ele está agindo, e ao seu tempo Ele trará as respostas, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. O plano perfeito de Deus para a tua vida, confia sempre nele. Essa mãe então nos mostra, nos dá essas indicações, esse exemplo, essa referência de um relacionamento de que se achega àquele que realmente é Deus e pode verdadeiramente nos responder. Ainda que às vezes possa parecer distante e silencioso, mas Ele quer nos levar a uma condição de proximidade, de confiança, de adoração, de humildade e de paciência. Aperfeiçoar a nossa fé, para que saibamos verdadeiramente que não era o amor dela, ou a sua preocupação que era a coisa mais importante. Esse texto e essa mãe nos mostra que há alguém acima do melhor amor e da melhor mãe, que é Jesus. Ele é o centro, Ele é a base de todas as coisas. Uma mãe verdadeiramente preocupada com seus filhos tratará de levá-los à presença de Jesus. Às vezes, você que é mãe, você não consegue trazer o seu filho aqui, não é verdade? Não consegue trazer o seu marido, mas você pode apresentá-los todos os dias, toda hora, levá-los à presença de Deus. Faça isso. Você talvez gostaria de arrastar aquele filho aqui na força e na marra. Não, não faça isso. Leve-os à presença de Jesus. O teu amor, teu verdadeiro amor, o amor de mãe é algo muito especial e descrito em prosa e verso, admirado e respeitado, como Lucas nos mostrou nessa manhã. Ela verdadeiramente nos leva à presença de Jesus. É este amor que seus filhos precisam. Amém? Vamos ouvir nossas crianças, eles vão se apresentar agora para nós.